Alô, pessoal, tranquilito no mas? Neste vídeo, continuaremos a abordar a questão da segregação de nutrientes em fertilizantes, que pode trazer muito prejuízo à lavoura. Fica a pergunta: preciso me preocupar com a segregação de fertilizantes em solos de alta fertilidade ou em solos de baixa fertilidade? Onde eu preciso ter a maior preocupação? Fique aqui, porque vai valer a pena. Estamos num segmento sobre segregação de fertilizantes. No vídeo 40, nós vimos a definição do que é a segregação de fertilizantes e de nutrientes e como isso se dá e como isso acontece. No vídeo 41, nós comentamos quando eu preciso ter mais preocupação. Se é quando eu tenho uma aplicação a lanço ou uma aplicação no sulco de plantio de fertilizantes. Convido vocês que não viram ainda a assistir esses vídeos nesse canal. Neste vídeo, nós vamos abordar um tema também bastante importante e que para você, produtor rural, ele é essencial. Eu, quando tenho um adubo que vai me dar segregação de nutrientes, eu preciso me preocupar mais em solos de alta fertilidade ou em solos de baixa fertilidade? Essa é a questão desse vídeo. Para entendermos isso bem, primeiro precisamos entender uma curva de respostas a nutrientes, a fertilizantes. No eixo do X, você tem a quantidade de nutriente adicionada ao solo, que podemos resumir para uma maneira prática, a fertilidade do solo de uma análise de solo bem feita. No eixo dos Y, eu tenho o aumento da produção, a produção que eu vou ter devido a esse aumento de fertilidade. Se eu estou em baixa fertilidade e coloco adubo, nós ganhamos em produção. Então vamos interpretar um pouco isso. Nessa tabela a gente vê que tem a classificação de solo baixa, que é quando a fertilidade do solo está baixa. Se eu for um pouco mais à frente, nós temos um solo com uma suficiente fertilidade do solo. Qual é a relação disso com produtividade? Vocês notem que eu vou ter aumento de produção, vocês notem que colocando adubo, nutrientes no solo, numa situação de solo de baixa fertilidade, então vocês vejam o eixo do X, eu colocando nutrientes, consequentemente eu tenho um forte, você pode ver pela curva, aumento de produção que está no eixo dos Y. Então, nessa região do solo e da curva, quando eu tenho solo de fertilidade baixa, o solo é muito responsivo à adição de nutrientes. Já na fertilidade, em que eu já tenho suficiente ou alta, vocês notem, ali aparece uma seta azul, que eu já estou praticamente no pico de produção máxima. Então, a adição de nutrientes neste pico de produção da curva, ela ou não vai me dar resposta em produção, ou vai me dar uma resposta muito baixa ao adubo que eu adiciono. Então, são duas situações distintas. E a pergunta é, se eu tiver um adubo que está segregando, estiver numa situação de baixa ou suficiente ou alta fertilidade, onde é que eu me preocupo? Obviamente, temos que nos preocupar muito mais quando estivermos em baixa fertilidade. Porque na baixa fertilidade, um adubo mal distribuído vai criar regiões e zonas no solo de baixa fertilidade. Em algumas regiões do solo pode receber muito adubo, muito mais do que precisava. Portanto, a resposta é simples. Se eu tiver num solo com fertilidade suficiente, eu não vou ter reflexo grande ou não vou ter reflexo, um reflexo importante, de um adubo que esteja segregando. Claro, estou falando isso no primeiro ano.
no primeiro cultivo. No longo prazo, a gente precisa repensar isso aí. Sempre é bom aplicar adubos que não segregam. Porém, em baixa fertilidade, sim, eu preciso me preocupar, porque eu vou criar regiões no meu solo, um diferencial de fertilidade, por exemplo, no mesmo talhão de solo. E aí eu posso ter, em alguns lugares, uma fertilidade alta, às vezes até excessiva, que pode me deprimir a produção, e em algumas zonas desse talhão com fertilidade baixa, o que vai me resultar em lavouras que volta e meia nós enxergamos no campo, que são muito variáveis. Você vê milho, principalmente, muitas vezes com tamanhos diferentes, cores de verde, intensidade de verde diferente, porque o adubo segregou. E aí é um problema para o produtor. Vai produzir menos, na hora de colher nem toda a maturação da lavoura vai ser igual. Portanto, se preocupem com o solo em baixa fertilidade se você tiver um adubo que vai segregar. No próximo vídeo, o que nós veremos? Nós mostraremos a todos como evitar a segregação em fertilizantes. Te espero lá.